Eu te saúdo com a paz do Senhor. O que os cristãos da sua igreja pensam sobre você? Alguma vez você já se perguntou sobre isso? Na lição de hoje, eu vou falar com você acerca deste negócio. Esta é a lição número 3 da classe de jovens, Paulo e sua chamada. Aula extra do dia 20 de julho, dia de comemorarmos os 245 anos da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Para esta aula, os louvores sugeridos: 77, 196 e 291. Texto principal: E glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas capítulo 1, versículo 24. Resumo da lição: Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos em Jerusalém. Objetivos da aula de hoje é refletir a respeito do evangelho que Paulo pregava, compreender que Paulo foi escolhido por Deus mesmo com o seu currículo questionável e antes de conhecer Jesus, apresentar a diferença de uma vida transformada. Introdução: o seu ministério e sua mensagem estavam sendo atacados por ele não ter sido um dos apóstolos de Jerusalém. A tática dos judaizantes era desqualificar Paulo como apóstolo para depois desqualificar a sua mensagem. E de que forma tentaram fazer isso? Os inimigos de Paulo provavelmente conheciam o seu passado e tentaram colocar isso em foco para descredibilizar o apóstolo. A tática dos judaizantes era desqualificar Paulo. Como eles fariam isso? Paulo era um homem que tinha um passado. Inclusive, esse ano, no 196, vai falar que Saulo foi transformado em um Paulo, mas é bom deixar claro, lá em Atos 13, 9, que Paulo e Saulo eram a mesma pessoa. Ele tinha os dois nomes. Então, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo e tal. Mas a ideia aqui principal, sim, o apóstolo Paulo, ele realmente tinha um passado pesado. Eu vou falar com você no decorrer da lição de hoje. Então, eles primeiro tentavam desqualificar Paulo. Não é diferente hoje. O mundo, de modo geral, quer desqualificar o crente. Por quê? Porque a maioria dos cristãos, ou boa parte deles, tem um passado obscuro. Então, o que as pessoas fazem? Eles desqualificam a pessoa para tentar depois desqualificar a mensagem. Em outras palavras, é o seguinte: um cristão hoje teve um passado obscuro. Então as pessoas dizem o seguinte: olha, você teve um passado dessa forma, então essa sua mensagem que você traz hoje não é conivente com o que você era antigamente. As pessoas não querem saber de transformação. As pessoas usam somente o passado. Quando esse passado, ele verdadeiramente ele é obscuro, ele é usado contra. Depois que a pessoa é desqualificada, as pessoas, realmente, essa pessoa teve realmente esse passado. Então, tudo que essa pessoa fala, a pessoa tem como desqualificar também. Essa era a ideia dos judaizantes. Porque, justamente por tentar, saber do passado do apóstolo Paulo. Não é muito diferente hoje. Às vezes, até nós mesmos queremos desqualificar uma pessoa por causa do seu passado, ou até mesmo pelo presente. Nós, muitas vezes, julgamos uma pessoa não pensando, essa pessoa não vai ser salva nunca, porque olha como essa pessoa vive, olha como essa pessoa anda, olha o que essa pessoa, as atitudes que essa pessoa tem. Todos nós somos um plano de salvação para nós. Deus tem um plano de salvação para todos nós. Entretanto, observamos que não há uma pessoa no mundo que Deus não possa salvar, que Cristo não tenha capacidade de salvar. Então, nós não podemos julgar uma pessoa pelo passado, nem mesmo pelo presente. O Evangelho de Paulo. Paulo faz sua defesa. A história de vida de uma pessoa tem importância de onde ela veio, o que aconteceu na sua vida, que adversidades enfrentou e que tipo de acontecimentos moldaram o que a pessoa é hoje. Podem nos servir de exemplo. De modo geral, quando nós vemos uma pessoa que cresceu na vida, teve o seu destaque, as primeiras pessoas que não têm uma vida transformada, começam a questionar, né? Mas também essa pessoa teve a ajuda dessa outra pessoa,
da forma que essa pessoa conseguiu chegar lá, até eu chegaria. Então por que você não chegou, né? As pessoas, a gente fala, articula, nós acusamos, mas na verdade nós temos que ter sempre em mente o seguinte, que muitas vezes nós não vemos o que a pessoa está passando. Nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas quando ninguém está olhando aquela pessoa, o que ela está fazendo? Por exemplo, uma pessoa vai prestar um concurso. Um cristão e uma pessoa não cristã. Aí uma pessoa não cristã passou no concurso e o cristão não passou. Por quê? Aí a pessoa vai falar, mas também porque ele teve ajuda de não sei quem, disso ou daquilo, porque o sistema favoreceu ele e tantas outras coisas. Mas a verdade o cristão estudou, mas o não cristão estudou mais. Então, de quem seria a vaga? Da pessoa que estudou mais. Então, observe que muitas vezes nós julgamos por aquilo que nós vemos. Nós não vemos, nós não estamos vivendo com aquela pessoa 24 horas. Então, nós não sabemos o que aquela pessoa está fazendo. Então, muitas vezes, como nós não estamos vendo essa pessoa, ela está o quê? Está estudando, está se preparando, está fazendo o que tem que fazer. E por isso, muitas vezes, as pessoas dizem, essa pessoa teve sorte, por isso que ela chegou lá. Então, essa pessoa alcançou tal feito porque tal pessoa ajudou, porque foi apadrinhado por fulano, por Beltrano e por aí fora. Então, essa era um tipo de dinâmica do apóstolo Paulo. Essa era um pouco de dinâmica. E se você é julgado por aquilo que você faz, já deixa o like no vídeo de hoje. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. O evangelho é um só, mas judeus e gentios tinham culturas distintas e foi necessário mostrar que da mesma forma que o evangelho dos irmãos de Jerusalém tinha como fonte o Senhor Jesus, os dos gentios também tinham o Senhor Jesus como fonte. A mensagem de Paulo não era diferente do evangelho dos apóstolos em Jerusalém, a base e origem da igreja. O evangelho, só existe um evangelho que é o evangelho de Jesus, o evangelho de renúncia, o evangelho de milagres, o evangelho do batismo com o Espírito Santo, o evangelho dos dons espirituais, o evangelho de curas e milagres, né? O evangelho de profecia, o evangelho de louvores, o evangelho de santificação, entre tantos outros, né? Vai seguindo aí. Mas o evangelho, ele é um só. É esse evangelho que eu acabei de mencionar para você. No entanto, dependendo da cultura, a forma de falar do evangelho é diferente. E isso aqui era que trazia um certo atrito entre gentios e também o povo judeu, que eles tinham culturas diferentes. Nossa cultura, por exemplo, é diferente da do Japão. Então, o que eu posso fazer aqui, posso de repente não poder fazer no Japão e vice-versa. Então, a cultura é diferente, mas o evangelho ele é o mesmo. Então, independente das circunstâncias, né, a base do evangelho, independente dos lugares, das circunstâncias, o evangelho será sempre o mesmo. Entretanto, a forma de mostrar o evangelho, a forma de trazer o evangelho à tona é diferente. Aliás, pode ser diferente. Por quê? Por causa dos meios, por causa da cultura. Então, é importante termos isso em mente. Porque, a bem da verdade, o evangelho aqui do apóstolo era aquele que trazia os dons do Espírito, né? Então, veja que muitas vezes nós não compreendemos certas coisas, mas você precisa ter cuidado com certas situações. Por exemplo, hoje vemos um evangelho que, principalmente em cultos de jovens, né? As igrejas que ainda mantêm os cultos de jovens, que são bem poucas, trazem algumas inovações que não são bíblicas. Culturas de Israel, por exemplo, ou até crendice, né? Olha, eu estou aqui com a pedra de Israel, a pedra que Davi derrubou Golias e coisas do tipo. Entretanto, isso nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. É um tipo de inovação, mas geralmente o jovem gosta, né? Apaga todas as luzes, aí fica aquelas luzes coloridas, a tal da igreja da parede preta, entre tantas outras coisas. Bom, inclusive falando de igreja da parede preta, eu particularmente não lembro assim de ter ido em alguma. Mas se eu também não tenho nada contra, desde que o evangelho que seja pregado na parede preta
seja de fato o evangelho genuíno de Cristo. Se for, eu não tenho o que falar. O evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. A mensagem de Paulo, como já dissemos, era a mesma dos apóstolos, mas o público era diferente. E os apóstolos de Jerusalém reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava. Então vemos aqui que o público aqui era diferente. Vai entrar mesmo na mesma questão de cultura. É completamente diferente. O público é diferente. Por exemplo, se você escrever um livro de poesias, você não pode enviar para uma editora que fala sobre culinária. O seu livro será reprovado imediatamente. Por quê? Por melhor que ele seja. Por quê? Porque o público é diferente. É simples assim, o público é diferente. Então, primeira coisa, precisa entender a questão do público, o tipo de público que a pessoa está escrevendo, está falando, está ensinando, enfim. Por exemplo, quando eu fiquei algum tempo dando aula na minha igreja, classe de jovens, classe de irmãos, classe de irmãs, classe única e classe de adolescentes, para cada público ali eu tinha uma linguagem diferente. A linguagem era bem diferente. Por que era diferente? Porque o público é diferente. Uma forma que eu falava para um adolescente, eu não vou falar com um idoso. É diferente. A forma, a linguagem, as questões. Então, a questão do público aqui era diferente. Então, talvez seja por isso também que o povo judeu achou que o evangelho era diferente, né? Relembrando o passado, escolhido por Deus, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Paulo se voltara contra os seguidores de Jesus, e com a autorização dos judeus, com os líderes judeus, prendeu muitos crentes e deu seu voto favorável até para a execução de alguns deles. Então veja de quem nós estamos falando. De um homem que tinha autorização. Ele tinha recebido poder, né? Aqui é uma carta, né? Liberando Paulo de fazer o que ele quisesse fazer com os cristãos. Ou seja, ele tinha recebido autoridade. E de quem era essa autoridade? Dos sacerdotes. Mas não eram os sacerdotes que eram a favor do Senhor? A favor de Deus? Não são os sacerdotes que levavam as petições do povo para Deus e ouvia o que Deus tinha a falar para o povo e passava para o povo? Foi justamente esses que deram autorização para Paulo, que na época ainda usava o nome de Saulo, para Saulo perseguir os cristãos. Olha que situação. Aí a coisa vai mais além. E ele acabou encerrando muitos cristãos nas prisões, ou seja, Saulo perseguia os cristãos com autorização dos sacerdotes e fazia o quê? Colocava-os na prisão. E quando alguém iria matá-los, Paulo era a favor. Olha, pode matar ele sim. Dava o aval, né? Inclusive Estevão, né? Estevão foi apedrejado, foi morto com autorização de Saulo, né? Olha que situação. Agora imagina os dois lá no céu. É você por aqui? Que situação, não? Bom, aí vamos mais. Paulo se voltara contra os seguidores de Jesus. Olha as questões de Saulo, né? Então observe que o Saulo obrigava até mesmo alguns cristãos a blasfemar contra Deus. E aqui cabe uma questão curiosa, né? Na verdade aqui blasfemavam contra Deus e não contra o Espírito Santo, deixar isso aqui claro. E um outro ponto aqui é que os cristãos tinham tanto medo de Saulo que chegavam realmente a blasfemar contra Deus por medo de Saulo, porque segundo alguns historiadores, Saulo era um tipo de pessoa extremamente perversa. Mas perversa aqui pode parecer estranho, mas é que Saulo ele era muito zeloso da lei de Deus, ele era extremamente zeloso. Então, quando alguém falava contra a lei de Deus, ele era enérgico. Então, como ele ainda não tinha conhecimento de Cristo, ele não sabia quem era Jesus,
Então ele associava que o cristão, na verdade, era contra Deus. Por isso ele era tão ferrenho. Por quê? Porque ele achava que as pessoas eram contra Deus. Então observa que ele fez as pessoas blasfemarem contra Deus. Então os cristãos nesse ponto não deviam blasfemar, né? Já que são cristãos, eles precisavam ficar firmes, né? Não ficaram. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguiu. Ou seja, o Saulo perseguiu os cristãos até fora das cidades de Israel. De modo geral, um líder de governo, ele tem poder no território. Por exemplo, um governador, ele vai falar ali no seu território, no estado onde ele está sendo como governador. O presidente do Brasil, por exemplo, de modo geral, ele só tem poder no Brasil. Ele não pode falar de um outro país, por exemplo. Ele não pode perseguir um outro país. Ele não tem poder em outro país ou em outros países. E foi exatamente isso que Saulo fazia. Saulo ele era tão ferrenho, mas tão ferrenho contra os cristãos, que até fora da jurisdição dele, ele perseguiu o cristão. Então veja que até que pontos que chegou Saulo, né? Veja bem, com tudo isso, quem era Saulo? Escolhido por Deus. Olha que situação, né? Dias em Jerusalém. Os que se opuseram a Paulo até poderiam ignorá-lo ou descredibilizá-lo. Mas em vez disso, não somente o receberam, como também reconheceram que os gentios poderiam ser alcançados pela sua pregação. Era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém. Quem era isso? Pedro e Tiago. Pedro e Tiago reconheciam que pela pregação de Paulo, os gentios poderiam aceitar a Cristo, aceitar a graça, aceitar a salvação. Ou seja, Saulo, né, ou Paulo, estava pregando autorizado, né, ou melhor, com conhecimento da igreja de Jerusalém. Se Paulo estivesse pregando fora do contexto de Jerusalém, um outro evangelho, a igreja de Jerusalém teria intervido, teria impedido Paulo de pregar. E por que a igreja não fez isso? Porque ele pregava o mesmo evangelho da igreja de Jerusalém. Era a mesma coisa, com alguns elementos a mais, outros elementos a menos, por uma questão cultural, somente isso. Mas o evangelho, a base do evangelho ali era a mesma. Então, por mais que o povo lá se opusesse contra Paulo, Tiago e Pedro não se opunham porque sabiam que realmente Paulo estava pregando a verdade. Pedro e Tiago. Ele não se considerava superior a eles e pode não ter sido ordenado apóstolo por eles, mas nunca os desprezou. Pois na época em que eles começaram o ministério apostólico, Paulo nem mesmo era convertido, razão pela qual jamais poderia ser apóstolo no lugar de Judas. Aqui, veja que temos aqui um problema, né? Bom, Paulo não estava lá na época com os apóstolos de Jesus, então ele não poderia, naquela época ele não conhecia Jesus, então ele não tinha como ser substituto de Judas Iscariotes, ele não poderia, não tinha ali o convívio, ele não era crente ainda, não tinha conhecimento do Senhor Jesus. Então a grande questão fica em torno de ele não se considerar maior do que os demais. Por quê? Porque não tem... Paulo, na verdade, não foi colocado apóstolo pela igreja de Jerusalém ou mesmo pelos apóstolos. Foi colocado pelo próprio Jesus. Então, aqui entra também aquela outra questão, né? Não foi colocado pelos apóstolos, então não é apóstolo. É assim. Agora, é bom lembrar, e é sempre bom lembrar, se falando de apóstolos, que não existem mais apóstolos nos dias atuais. Não existem. Por que não? Porque para ser apóstolo, a primeira coisa que tem que ter é conhecimento de Jesus terreno, ou seja, ter andado com Jesus. 1 Coríntios 15:8 fala que Jesus apareceu por último a Paulo, então Paulo foi o último dos apóstolos. Mas é interessante dizer também, por exemplo, que Barnabé, eu gosto muito de falar de Barnabé também era apóstolo. Olha que interessante, né? Se contar todos os apóstolos, teve 17 apóstolos. E, curiosamente, possivelmente, uma era mulher, que era Júnias. Júnias também
há uma certa discussão, né, se Júnias era homem ou se era mulher, mas é muito mais provável que o nome Júnias seja uma mulher. Então, se isso for realmente verdade, se Júnior realmente for verdade, então houve 16 apóstolos e uma apóstola. A diferença de vida, a diferença de uma vida transformada. Paulo, desconhecido na Judéia. Diferente do que temos em nossos dias, onde as redes sociais costumam expor as fotos dos donos de perfis, tomando os conhecimento, no primeiro século uma pessoa só seria conhecida se aparecesse presencialmente em um lugar, se fosse uma figura pública ou se já fosse conhecida anteriormente. Ser conhecido, não. Ser conhecido é bom, mas é melhor do que conhecido é ser reconhecido. É quando não é pelo fato do que você faz, mas pelo que você é. É claro que isso se confunde, né? Aquilo que você é e aquilo que você faz, às vezes se confunde. Mas hoje nós temos as redes sociais, pessoas que nos veem até em outros países, né? Nós estamos aqui, postamos nossas fotos em redes sociais e aparecemos lá no Japão, né? Lá na Nova Zelândia, lá na África do Sul, as pessoas conseguem nos ver. E nós, da mesma forma, eles. Então isso não faz com que nós venhamos ser conhecidos. Era diferente de Paulo. Paulo era completamente desconhecido na Judéia. As pessoas não conheciam ele. Então, esse fato de conhecer ou não conhecer tem um grande peso. Por exemplo, se na sua igreja uma pessoa vai pregar, é um irmão da sua igreja, por exemplo, vai pregar, você já sabe como ele é, talvez você não dê nem muita atenção para a palavra, dependendo do caso. Agora, se for um pastor conhecido no Brasil inteiro, então qual é a tendência de todo mundo ouvir? Por quê? Porque todo mundo conhece. Então, observe que o fato de ser conhecido faz com que as pessoas te ouçam mais. Se você for uma pessoa muito influente, uma pessoa muito conhecida, quando tem uma questão, a primeira pessoa que eles vão questionar é o quê? É você. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, querem saber a sua opinião, porque com base na sua opinião, vai formar a deles. Por isso é chamado de... como é que fala, meu pai? Me fugiu o nome agora. Está dando um nome na mente. Formador de opinião, isso. Então você é uma pessoa que é um formador de opinião. Se Paulo já fosse conhecido naquela época, como nós somos hoje, ia ser fácil para ele falar. Seria muito fácil. O Paulo que vai pregar, o apóstolo, conhecemos, sabemos quem é. É diferente. Então é claro que hoje na rede social também tem muita questão também que as pessoas postam também que não é verdade, né? Tem isso também. Mas a questão de ficar conhecido, e aqui é o ponto, né? Ser conhecido. Você certamente deve ter várias pessoas, vários seguidores lá nas suas redes sociais, você deve seguir várias pessoas também. Isso é saudável, isso é bom. Faz com que você seja conhecido, e isso é muito importante. Agora, depende também da forma com que você é conhecido, né? Olha lá, abre seu olho, mas mais importante do que ser conhecido é ser reconhecido. Uma vida transformada. Em nossos dias, muitas pessoas tomam tempo em nossos cultos contando quando têm oportunidade sobre o seu passado. Passam bastante tempo falando as coisas que cometeram e deixam pouco espaço para falar o que Jesus fez. Se observarmos os escritos do apóstolo, ele menciona sim parte da sua história, mas somente quando estritamente necessário. É importante termos vigilância no falar. Não há nenhum problema quando você tem uma oportunidade, você falar muito tempo sobre algo errado que você fez, por exemplo, uma vida que você passou, que é uma vida que você não se orgulha, mas você está dando um testemunho de uma coisa triste que você fez. Então você fala bastante, mas você faz o quê? No final, você menciona como Cristo te transformou. Aí é válido. Por quê? Porque você mostra quem realmente você era e o que o Senhor Jesus te tornou. Ok, é o famoso transformar água em vinho, né? Que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Lá de João capítulo 2, né? Então houve uma transformação. Agora, já viu pessoas que têm oportunidade e começam a falar do passado e falando só coisa ruim do passado e no final só fica nisso mesmo? O que as pessoas vão pensar, que as pessoas que estão ouvindo? Ainda mais hoje com rede social, né? Que os cultos são transmitidos pela internet. Imagina, o Brasil inteiro e até o mundo inteiro está vendo
uma pessoa falando coisas ruins. Aí causa um questionamento na pessoa que está ouvindo. Mas essa pessoa não é cristã? Essa pessoa não é de Deus? Essa pessoa não é da igreja? Por que ela está com a vida toda torta assim? Por que ela está falando isso daí? Por que ela está falando do passado dela? Ou seja, não está edificando ninguém. Então, jovem, cuidado com o que você está falando na sua oportunidade. É melhor e muito mais saudável você falar pouco e as pessoas sentirem mais desejo de te ouvir do que você falar demais e as pessoas se cansarem de te ouvir. Então observe que quando você vai falar alguma coisa, seja uma pessoa para frente, uma pessoa com clareza, uma pessoa que fala daquilo que realmente importa, daquilo que realmente edifica, né, do dia hoje. Hoje você teve um dia que talvez passou uma situação difícil. Não conte isso na igreja, porque não vai ser necessário. Fala aquilo que foi bom. É claro que uma coisa ou outra você acaba falando para a edificação da igreja. Por exemplo, olha, eu passei uma situação hoje dessa forma, foi muito ruim, mas o Senhor me deu uma solução. Ok. Por quê? Porque você colocou o Senhor no meio, no final, né, nesse caso, né? Você mostrou que realmente Deus mudou o quadro. Agora, uma pessoa que pega o microfone e fica falando coisas completamente do passado, ou até mesmo do presente, né? Como é que você está? Eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou isso, eu estou aquilo, e só fala de coisa ruim, e a pessoa que está ouvindo vai pensar, mas essa pessoa não é da igreja, essa pessoa não fala que Jesus cura, por que Jesus não cura ela? Então esse Jesus não cura. Então começa a criar, não edificação, mas começa a criar dúvida nas pessoas. Então, cuidado, jovem, quando você vai ter oportunidade, fale o menos possível. Eu sou muito... tenho até uma certa autoridade para falar sobre isso, eu vou te falar por quê. Porque eu sempre falei muito, desde pequeno eu sempre falei muito, eu não parava de falar nunca, falava demais. Quando eu voltei para Jesus, isso já vai fazer 30 anos, eu continuei na mesma pegada, falava muito, falava muito. Até que no decorrer do tempo eu fui observando certos pontos. Eu estou tomando tempo demais, eu preciso dar uma parada. Eu comecei a falar um pouco menos. E quanto menos eu falava, mais as pessoas me ouviam. Então observe que quanto menos você fala, mais você é ouvido. Então não é, como Jesus falou, não é no muito falar, né? Então cuidado com o que você fala. Fale o menos possível, porque quanto menos você fala, menos você erra. Então cuidado no que você fala, na sua oportunidade. Eu falo muito da oportunidade, mas sem tudo, tá? No seu trabalho, na sua escola, até mesmo na escola dominical, cuidado no seu falar. Seja sucinto, seja direto. Não fique dando muita volta no assunto. Vai direto ao ponto. Porque isso vai te dar credibilidade. Você será conhecido. Olha, essa pessoa aqui, esse jovem quando fala, essa jovem quando fala, ela vai direto ao ponto. É uma pessoa esclarecida, não toma muito tempo, não seja cansativo. Então, ainda mais você que está na direção, está dando aula, só a misericórdia da aula para jovem é uma benção, mas dá um trabalho, misericórdia. Você precisa ponderar muito o que você fala com o jovem. Você precisa ter muito cuidado. Então, tá na classe? Fala. Eu tive uma turma que eu tinha vontade de bater naquela turma, que só a misericórdia, Jesus dos crentes. Não falavam muito. Eu deixava eu falar, eu falava. O que você acha? A pessoa não respondia. Eram muito quietos, tipo, parece que tinham medo de alguma coisa. Então, isso é difícil, porque quando o aluno não fala, força o professor a falar mais. E às vezes, né, o aprendizado não está em falar, somente em falar, é também no ouvir. Então é importante que, se você está na direção da classe, incentive os jovens a falar também. O que as pessoas dizem acerca de você? Paulo diz que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela vida dele. Em que aspecto residia a igreja daqueles irmãos? No fato de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado o coração do perseguidor e que ele estava anunciando a fé. O que as pessoas falam de você? As pessoas da sua igreja pensam sobre você? Bom, isso aqui é um assunto muito sério. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam uma coisa de você, mas pensam outra. Eu tive algumas situações na igreja, e até é muito curioso, porque saber o que as pessoas pensam sobre mim
na minha frente, eu sei que uma parte vai falar uma coisa, mas que na verdade pensa outra. Por outro lado, saber que pessoas estão dando testemunho de mim quando eu não estou presente, isso verdadeiramente mostra que eu mudei o pensamento de alguém, que realmente uma pessoa tem algum respeito por mim. Da mesma forma você. Será que as pessoas, quando falam de você, falam realmente com coerência? Vê que realmente você é uma pessoa diferente, um jovem diferente, uma jovem diferente? Por que eu digo isso? Porque nem todo mundo que está na igreja é de fato salvo na pessoa de Cristo. Então, muitas vezes, essas pessoas que não são salvas na pessoa de Jesus vão falar mal de você. Você está caminhando direito para a igreja, você está em santificação ao Senhor, você anda bem, você se expressa bem, você tem boas ideias, você deixa Deus te usar, mas as pessoas que não são salvas na pessoa de Cristo são incomodadas com isso. Então, o que elas fazem? Tentam te desestabilizar, tentam tirar o seu crédito. Da mesma forma que os judaizantes queriam fazer com o apóstolo Paulo, tirar a credibilidade. Então, muitas vezes, essas pessoas vão falar mal de você. Então, você precisa ter maturidade para entender esse negócio e não retrucar. Se alguém falar mal de você, deixa eu falar, é o direito que a pessoa tem. Agora, se a pessoa te ofender, aí é diferente, aí você tem que agir, aí você tem que realmente se expressar, não é bem por aí o negócio não, hein? Aí você tem que se ponderar e se prontificar. Então, o que as pessoas dizem acerca de você? Você sabe? Isso é um assunto muito sério, é delicado até, né? É muito delicado porque na igreja todo mundo é irmão, todo mundo é amigo, né? Todo mundo se abraça e tal, mas e quando ninguém está olhando? O que as pessoas falam sobre você? O que as pessoas falam sobre mim? Bom, eu sei de algumas pessoas que falam sobre mim, né? E não, na verdade são muitas, né? Eu sei de algumas pessoas que falam sobre mim. Mas o que falam sobre mim? É verdade ou é mentira? Bom, uma parte é verdade, outra parte não. E o que eu faço com isso? Absolutamente nada. Por quê? Porque tudo que falam, sendo bom ou sendo ruim, não me ofende. Uma vez que não me ofende, então eu nada vou fazer. Agora, se tiverem me ofendendo, aí o negócio vai ficar estreito, aí o negócio vai apertar. E por que eu falo isso para você? Porque mesmo nós estando na presença do Senhor, estando na igreja, haverá pessoas que não são salvas na pessoa de Jesus, que andarão falando mal de você. Agora, existe um outro ponto também. Será que as pessoas que estão falando mal de você, será que também não estão falando a verdade? Será que realmente não está na hora de você mudar a sua postura? Mudar o seu comportamento? Você está fazendo coisas que você sabe que você não poderia fazer? Também tem esse ponto. Conclusão. Nesta lição, estudamos uma parte da vida de Paulo. Isso se deu porque foi necessário mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Então vemos aqui que Paulo tinha aqui uma origem, ele tinha uma origem, precisava saber sobre a vida de Paulo, quem era o apóstolo Paulo, e agora também sobre a questão da sua mensagem aos Gálatas, né? O porquê. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Agora, olha a questão aqui, ó. Não somente o ministério estava em jogo, mas também a mensagem. Quando uma pessoa, por alguma razão, fala mal de você, fala mal do seu ministério, por exemplo, é uma coisa, é dolorido, dói, você precisa fazer alguma coisa, mas ainda vai lá. O problema é quando começam a questionar a sua mensagem. Por quê? Porque a sua mensagem aqui é a palavra. Aí vão questionar a sua mensagem, agora estão questionando o seu ministério e agora também a mensagem que você prega. Então veja que o assunto aqui era muito sério. As questões ali do apóstolo Paulo juntamente com os judaizantes. E sempre haverá, até hoje há questões que permeiam a questão evangélica. Algumas pessoas são a favor, outras são contra, outras pessoas são neutras, outras pessoas querem achar que a igreja não é importante, é só a presença de Deus. Mas como é que eu posso estar na presença de Deus se eu não participo da igreja? Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo está à destra do Pai e é o próprio Deus. Olha que situação. Então a coisa não bate. A coisa não bate. Então as pessoas, de uma forma geral, querem descrever... Meu pai, só o sangue do Cordeiro. Hoje eu estou, hein?
querem fazer com que as pessoas não acreditem na palavra. E muitas vezes vão fazer, como é que eles vão conseguir fazer isso? Falando mal de você. Olha, eu conheço essa pessoa aí, esse jovem, ele era assim, ela era assado, e é isso, então o que essa pessoa está falando hoje não é coerente porque eu conheço o passado dela. E quantas vezes nós queremos falar do passado dos outros, esquecendo-nos que nós também tivemos um passado. E o mais importante de tudo, nós esquecemos que Jesus é aquele que transforma a vida para a eternidade, para o futuro e para a eternidade. Então é importante que nós compreendamos que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele tem poder para mudar qualquer ser humano, qualquer um, e esse entrar no reino dos céus. Então nós não devemos ficar apontando a A e apontando a B. Nós devemos ajudar em oração e orientar. E não querer tirar a credibilidade dessa pessoa. Então nós devemos ter muito cuidado com isso também. E quando as pessoas quiserem tirar também o nosso crédito, nós vamos orar. Olha, o Senhor, entrega na mão do papai e o Senhor certamente fará a obra. Hora da revisão. Número 1. Paulo não conta a sua história para impressionar os Gálatas. Ele não faz com que o objetivo de comover os seus leitores, e sim para mostrar que ele tinha autoridade para pregar e defender o evangelho aos gentios. Pregar o evangelho tem que ter autoridade, tem que ter muita autoridade. A autoridade é essa, a autoridade do Espírito. Número 2. Sim, eles reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava. Número 3. Paulo diz que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela vida dele. Em que aspecto residia a alegria daqueles irmãos? No fato de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado o coração do perseguidor e que ele estava anunciando a fé. Olha que transformação, né? Que houve na vida de Paulo, né? De perseguidor a perseguido, né? Matou tantas pessoas e agora era perseguido, né? Tantos cristãos que ele matou e agora ele é perseguido. Pela questão de agora estar falando do mesmo evangelho, né, que ele combateu. Número 4. As cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente não da sua vida pessoal e do que ele era ou fazia antes do Evangelho, e sim do poder de Deus em sua vida e da forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar todos os homens. Número 5. Enquanto a igreja era perseguida por Paulo, Deus estava trabalhando. Foi ele quem conduziu Saulo para a estrada de Damasco, onde foi tudo que aconteceu, né? Na estrada de Damasco ali. Houve ali toda aquela mudança na vida de Paulo, né? De Saulo. E ele realmente foi um homem, um grande homem de Deus. Na verdade, biblicamente falando, em quantidade de livros, né? E Paulo foi o maior escritor da Bíblia, né? Escreveu as cartas, né? Então ele foi o maior em números não em volume, né? Em volume ele não é o maior autor da Bíblia não, mas em número de obra foi ele. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém como você que gosta da Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu comentário também. Se você não gostou, deixe o seu dislike, que também é tão importante quanto o seu like. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz. Tchau.